Boa noite a todos. Apresentação agora do TCC final. Vamos falar do tema feito diagnóstico dos resíduos gerados em uma oficina mecânica localizada na região oeste de Belo Horizonte, quanto ao atendimento à legislação. Esse trabalho foi feito pelo Alexandre Souza Lopes, mestre em engenharia de produção e docente do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, e pelo professor Geraldo Magela Perdigão Dias Ramos, mestre de administração, docente do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Vamos lá. Esse diagnóstico, um estudo de caso feito, foi levantando-se em consideração o forte crescimento das atividades industriais, bem como seus impactos que estes podem causar ao meio ambiente e a responsabilidade de cada empresa na gestão de eficiência dos resíduos. Esse trabalho vem devido à necessidade de diagnosticar os resíduos gerados durante o processo de operação de uma oficina mecânica, a fim de realizar uma destinação final adequada dos resíduos gerados em suas atividades, com o intuito de nortear uma futura elaboração e implementação de um plano de gerenciamento de resíduos industriais, PGRSI. A revolução industrial, os impactos da expansão agrícola, grandes centros urbanos e atividades industriais, o crescimento progressivo dos centros urbanos, a aceleração do processo de industrialização, o setor petroleiro destaca-se como um grande gerador de impactos ambientais extremamente significativos. De modo particular, os óleos lubrificantes muito utilizados em oficinas mecânicas se destacam pelos impactos ambientais gerados em sua cadeia produtiva e também devido à sua destinação após o seu uso, diferenciando-os dos demais derivados do petróleo, criando, consequentemente, responsabilidades em relação à destinação correta dos resíduos gerados final da sua utilização. Processamento industrial, resíduos sólidos perigosos, que são os não inertes ou inertes, alerta aos setores operacionais do meio ambiente e da indústria. Falando um pouco mais, desse modo, pode-se afirmar que o processo industrial pode acarretar na geração de resíduos sólidos perigosos, como eu falei, não inertes e inertes, gerando um alerta no setor operacional e do meio ambiente da indústria, com o propósito de impedir a mistura desses resíduos durante as etapas de acondicionamento, coleta, transporte e tratamento de destino final. A oficina mecânica, diferentes tipos de resíduos efluentes que necessitam receber tratamento adequado para que seu descarte não ocasione em danos ao meio ambiente e à saúde pública. Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos industriais são de obrigação do seu gerador. Empresas devem buscar soluções para a implantação de métodos e ações eficazes a fim de reduzir os impactos oriundos de sua produção. O objetivo desse artigo foi realizar um diagnóstico dos resíduos gerados durante o processo de operação de uma oficina mecânica, localizada em Belo Horizonte, com o intuito de nortear a futura elaboração de uma proposta de implementação de um plano de resíduos industriais. Essa oficina, o setor oficial dela, primordial, é a troca de óleo, em veículos automotores, e ela está no mercado desde 2014. No nosso referencial teórico foram abordados os assuntos de resíduos sólidos e legislação vigente no Brasil. A associação, que é a BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas,
ABNT, define resíduos sólidos como qualquer resíduo que é presente em estado sólido ou semissólido, resultante de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e serviço de varrição. São classificados em duas classes: perigosos e não perigosos. Qual que foi a metodologia do nosso trabalho? Foi a metodologia do nosso trabalho. Vou pegar aqui, peraí. O trabalho foi baseado numa pesquisa e bibliografias descritivas. A pesquisa bibliográfica abrange relacionada ao tema de estudos, seja em revistas, livros, monografias. Também é considerado parte da pesquisa, vinda de meio de comunicação orais, seja em rádios auditivas, por exemplo. Foram feitas, no total, nesse trabalho, 8 visitas desse estudo. Coleta de dados, colhemos informações. Foram identificados dos resíduos gerados, a quantidade, tipos e classes. Entrevistas com o responsável técnico da oficina mecânica e realizada uma entrevista descritiva ao tema. Estimativa de quantidade e tipo de resíduos gerados. Separação dos resíduos, forma de armazenamento, acondicionamento, reutilização e descarte dos mesmos. Desses métodos que nós coletamos as informações, junto com o seu respectivo proprietário e seu funcionário, veio aos resultados das discussões. Foram feitos, na entrevista, um questionário baseado em 8 perguntas, que foi levantado a quantidade específica de cada resíduo gerado, em específico o óleo. Então, os resultados foram de acordo com os serviços brasileiros de apoio às micro e pequenas empresas, o SEBRAE, em seu anuário de trabalho de micro e pequenas empresas de 2014, devido ao número de funcionários, a empresa em estudo é classificada como micro pequena empresa, microempresa. A empresa está localizada em um espaço aproximadamente de 580 metros, possui apenas um pavimento, que contém escritório, refeitório, 2 banheiros, pátio da oficina, cômodo de resíduos, almoxarifado, onde ocorre todo o processo de funcionamento da mesma. Falando na entrevista com o responsável técnico da empresa, foram feitas, que eu tinha falado anteriormente, umas perguntas. Aí as perguntas foram: qual a quantidade de óleo gerado por mês? Foram feita a coleta de 400 litros por mês. Perguntamos quais os principais tipos de resíduos gerados na oficina. Ele nos respondeu que foi o óleo, plástico, papelão e estopa. Perguntamos qual a forma de armazenamento temporário dos resíduos gerados: óleos em bombas, tambores e outros em lixeiras. Existe área destinada à coleta seletiva na dependência da empresa? Existe um cômodo específico para os descartes. Qual foi a forma de deposição final dos resíduos gerados? Óleo é recolhido por uma empresa credenciada e os demais por uma empresa de materiais reciclável. O óleo é recolhido pela empresa Prolube. Algum tipo de resíduo é reutilizado no processo de produção? E se tiver, qual deles? O óleo, que é recolhido pela empresa credenciada, que é feito a reutilização. E por último, a pergunta foi se os colaboradores passam por algum tipo de treinamento relacionado à geração de resíduos. Sim, ele respondeu: passamos por informações sobre como é feito o recolhimento gerado, todo o processo de como ele volta ao mercado. Risco de acidentes ao meio ambiente são feitos diariamente também DSSMA na empresa, que é Diálogo de Segurança, Saúde e Meio Ambiente. Conforme a entrevista retratada, a empresa é dividida em 2 setores de produções: a troca de óleo e a sala de preparo dos materiais.
Tendo como referência a Lei 12.305 de 2010, que classifica os resíduos sólidos quanto à sua origem, verificou-se que a empresa objeto de estudo desse trabalho, que tem como principal atividade a troca de óleo de veículos automotor, gera resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Quanto ao resíduo papel, papelão e plástico, verifica-se, segundo informações do entrevistado, que não há reutilização do mesmo dentro da empresa. No entanto, é possível que seja feita a reciclagem desses resíduos, destinando-os às instituições competentes para isso. Ainda, em relação aos resíduos gerados, tem-se os efluentes de esgoto provenientes da empresa, concebidos pelos colaboradores que trabalham no local. Tais efluentes são enviados à estação de tratamento de esgoto, ET, competente ao município. Os dados quantitativos sobre a geração dos resíduos foram obtidos por meio da contagem e pesagem dos mesmos. Assim, utilizando como base o diagnóstico realizado dos resíduos gerados e questionário aplicado durante a entrevista à empresa, é possível fazer o controle da geração dos resíduos. Proposta para implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais, PGRCI, na oficina. Ainda com base nos pontos críticos da empresa, será proposta uma adequação e revisão do atual gerenciamento de resíduos, sugerido a implementação de novas formas de segregar, acondicionar e destinar os resíduos, com a intenção de reduzir a geração dos mesmos e minimizar o impacto ao meio ambiente. A adequação do gerenciamento dos resíduos tem por finalidade reduzir a geração destes e diminuir o custo com a destinação dos mesmos. Para isso, é necessário que todos os funcionários estejam cientes das suas respectivas responsabilidades, desde o proprietário até o auxiliar mecânico. Cada funcionário deve saber os resíduos que são gerados em seu setor e qual a forma e local que ele será acondicionado. Para que o gerenciamento dos resíduos exerça um resultado positivo, é necessário que o proprietário ofereça treinamentos aos colaboradores, instalações favoráveis e adequadas para cada tipo de resíduo. Todos os resíduos provenientes das atividades da oficina mecânica deverão ser segregados de acordo com a Resolução 275 de 2001 do CONAMA, na qual estabelece os códigos de cores para os diferentes tipos de resíduos e a identificação dos coletores e transportadores. No nosso caso, a cor dos nossos resíduos, que é o resíduo perigoso classe 1, é de cor laranja. A seguir, são apresentados alguns exemplos dos resíduos da oficina e a forma adequada para condicionamento, estocagem e disposição final dos resíduos. O principal nosso, primeiro, que é o óleo lubrificante usado, ele é classe 1, perigoso, será condicionado em tambores, área fechada com isolamento e caminhada para a empresa terceirizada para fazer o seu recolhimento e destinação final. O filtro de óleo está classificado em classe 1, perigoso, também vai ser acondicionado em tambores, área fechada com isolamento, encaminhada para a empresa licenciada também. As estopas e os panos contaminados também estão classificados na classe 1 de perigosos. Serão armazenados em sacos ou tambores, a área fechada com isolamento e encaminhando para lavanderia licenciadas, que será, no seu final, reaproveitado. Nós vamos falar isso, acho que no próximo slide, melhor. O papel e papelão e plásticos garrafa PETs são de classe 2, não perigosos. Sacos ou tambores serão a sua destinação. A área fechada com isolamento também será destinada ao aterro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que será feito a reciclagem. Chegamos à conclusão do nosso trabalho. Depois dos estudos feitos, coletados, chegamos à nossa conclusão final. Com o resultado obtido do presente artigo,
são apresentadas conclusões a partir dos pontos específicos estabelecidos no trabalho. Em relação aos objetivos referentes ao levantamento de resíduos gerados, realização da segregação, acondicionamento e descarte final, foi possível ampliar o conhecimento sobre os tipos de resíduos gerados e fazer suas classificações. Assim, verificou-se que na maior parte dos resíduos não são segregados nem acondicionados de forma adequada, conforme sua classificação. Ressalta-se que, em relação à disposição final dos resíduos, estes são encaminhados para empresas licenciadas darem a sua destinação correta. De uma forma geral, concluiu-se que os responsáveis pela oficina mecânica ainda não conhecem todos os impactos ambientais causados aos diferentes ecossistemas e consideram essa questão como algo distante de sua realidade. Neste contexto, foi proposto a implantação de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais, PGRSI, na oficina, juntamente com o Sistema de Gestão Ambiental, a fim de reduzir os impactos ambientais, evitar gastos com multas por falta de cumprimento das legislações e de aumentar a competitividade empresarial através da qualidade dos serviços prestados. Salienta-se que alguns procedimentos não irão gerar custos à empresa, pois poderão ser feitos através da readequação dos processos produtivos, como trocar o uso de estopas por panos que podem ser reaproveitados, nós falamos anteriormente, proporcionando processos mais dinâmicos e que possam trazer resultados para a empresa, não incorrendo o risco de ser multada pelas instituições que fazem a fiscalização desse tipo de estabelecimento. O cuidado com o meio ambiente precisa partir de cada cidadão e precisa fazer do dia a dia da sociedade e das organizações. Muito obrigado. Fica aqui minha consideração final a todos que podem participar direta e indiretamente deste trabalho.